Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A reta final da corrida eleitoral em Fortaleza. Lideranças estaduais do PT e do PL cumprem a agenda nos últimos dias que antecedem ao domingo de votação. Entre as lideranças estaduais do PT, a expectativa é sobre a volta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Fortaleza para encerrar a campanha de Evandro Leitão. Já no PL, o candidato André Fernandes mantém distância do ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações chegam agora com o repórter Sátrio Salles e também com Carlos Silva. Primeiro, o Sátrio Salles falando sobre essa agenda do PT. Lideranças estaduais e o comando da campanha do candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, estão na expectativa sobre o resultado de novos exames médicos do presidente Lula, para alimentar a esperança de tê-lo no encerramento da corrida eleitoral. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse nesta segunda, em entrevista ao jornal Alerta Geral, que iria conversar com o presidente Lula e convidá-lo para voltar a Fortaleza no último comício de Evandro Leitão. Poucas horas depois da entrevista de Camilo, o presidente Lula disse, em uma conversa por telefone com o candidato do PT à prefeitura da cidade de Camaçari, no interior da Bahia, que a equipe médica que o acompanha precisa de 3 ou 4 dias para saber o estrago da batida na cabeça que Lula sofreu no último sábado. O presidente Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e sofreu um ferimento na parte de trás da cabeça. Ele recebeu um atendimento médico, falou sobre se submeter a novos exames. A agenda eleitoral a ser cumprida até sexta-feira depende dessa avaliação médica. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. O ex-presidente Jair Bolsonaro não participará do encerramento da campanha do candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes. Durante a pré-campanha, André alavancou a corrida eleitoral com a presença de Bolsonaro na capital, mas ao ser oficializado candidato, foi aos poucos se distanciando do líder do PL. O afastamento ficou ainda mais evidente com a chegada de André Fernandes ao segundo turno na disputa contra o candidato do PT, Evandro Leitão. Os coordenadores da campanha do PL avaliam, com base nas pesquisas, que associado ao ex-presidente Bolsonaro, André perde força eleitoral. Essa avaliação é confirmada também nos números da pesquisa do Instituto Quaest, contratada pela TV Verdes Mares. De acordo com a pesquisa, 39% dos eleitores querem que o novo chefe do Executivo Municipal tenha uma postura de independência, enquanto 38% defendem que o novo prefeito seja aliado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 20% consideram que o novo prefeito tenha ligação com o ex-presidente Bolsonaro. Com esse cenário traçado pelas pesquisas, André optou por esconder a imagem do ex-presidente Bolsonaro. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Silva. Ao longo da campanha, os candidatos Beto Almeida recorreram aos padrinhos políticos para garantir visibilidade. E no caso do PT, Evandro Leitão se agarrou com Camilo Santana, Eumano de Freitas e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Do outro lado, na pré-campanha, o candidato do PL, André Fernandes, trouxe o ex-presidente Jair Bolsonaro para Fortaleza, mas no primeiro turno foi uma presença mais discreta de Bolsonaro nas imagens usadas por André Fernandes na propaganda de rádio e de televisão, e agora no segundo turno, André decidiu abolir, com base nas pesquisas de intenção de votos, a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. E nessa reta final da campanha, ainda tem essa movimentação por parte das lideranças do PT de trazerem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Fortaleza. Um sinal, Beto Almeida, de que na hora que o padrinho político tem força, você o traz para perto. Isso faz parte da agenda política, da agenda pré-eleitoral. São trunfos que cada um
utiliza para angariar votos, para sensibilizar os eleitores e para marcar e consolidar posições na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Um restante de campanha que promete muito acirramento, ainda temos pesquisas, debates e também sabatinas com os candidatos Evandro Leitão do PT e André Fernandes do PL. E pelas pesquisas, um cenário de imprevisível do ponto de vista do resultado da eleição. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. É uma reta final, Luzenor, aqui na capital cearense, como há muito não se via num segundo turno de campanha. Com muito acirramento, com os números de pesquisas até agora muito apertados e principalmente, Luzenor, uma tensão no ar em relação ao que pode sair aí no próximo domingo das urnas. Agora, com relação a essa questão dos padrinhos políticos, Luzenor, e colocando aí em ambos os lados, aí no caso, tanto o presidente Lula quanto o caso também do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu estou com aquela declaração dada ontem pelo senador Cid Gomes, ele que reuniu, né, como representante do PSB, e o PSB declarou apoio formal ao candidato Evandro Leitão, e ele disse uma coisa, dizendo que, por exemplo, o presidente Lula e também o ex-presidente Bolsonaro, eles foram fundamentais para levar os seus candidatos ao segundo turno da disputa aqui na capital. Mas Cid acha e entende que eles já não são mais decisivos nesta semana decisiva, nessa semana que antecede a votação do domingo próximo. Agora é em busca dos votos que não necessitam nem do presidente, nem do ex-presidente, mas buscar o voto daqueles que não estão vinculados a nenhum e nem outro. Eu estou com eles, principalmente em função de que, para além dessa questão de avaliação do impacto que traria alguns desses padrinhos políticos, no caso do presidente Lula, a gente não pode deixar de negá-lo, Zenô. Ele sofreu um tombo. Esse tombo no banheiro, no último sábado, o impediu até de ir à Rússia. Dificilmente ele encontrará, por exemplo, disposição e saúde para estar aqui em Fortaleza numa campanha, porque também está demandado, inclusive em outras capitais, como é o caso, por exemplo, de São Paulo e também em outras cidades do ABC paulista. Então, você imagina a pressão que existe sobre o presidente da República para estar presente nesses eventos de campanha do segundo turno. Então, assim, é trabalhar agora, de fato, sem a presença de padrinhos políticos e ver no que isso vai dar. Se a agenda não permite, por exemplo, a vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por conta dessa questão de saúde e também das demandas em outras cidades brasileiras, capitais onde o PT ou os partidos aliados estão na disputa pelo segundo turno. Do outro lado, nessa ação do PL, foi uma decisão mesmo da cúpula estadual do PL, com o comando da campanha de André Fernandes, dizer o seguinte: olha, aqui já deu o que tinha de dar com o Jair Bolsonaro, mas naturalmente do outro lado há essa exploração em relação à vinculação de André com Bolsonaro, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro tem uma popularidade baixa na capital cearense. É um trunfo que um usa e o outro se livra desse trunfo que foi utilizado no passado recente. Mas dizer, por exemplo, Beto Almeida, que nenhum ou outro tem peso eleitoral nessa reta final, é aí a filosofia do senador Cid Gomes, que tem diferente interpretação, mas não considero que tanto um quanto o outro, no caso das lideranças políticas nacionais, não tenha o seu peso político eleitoral. Claro, nessa reta final agora é intensificar o contato, o corpo a corpo com os eleitores, com as eleitoras, e também é esperar, jornalista Beto Almeida, as pesquisas de intenção de votos que podem retratar o sentimento do eleitor ou mudar rumos na corrida pelo segundo turno. E como tem pesquisa eleitoral, viu, Luzenor? Porque, meu Deus do céu, eu dando uma olhada aqui no site do TSE e vendo as pesquisas que estão registradas, até a rádio Uirapuru Jaguaribana encomendou uma pesquisa, tá lá, como contratante de uma pesquisa que vai ser divulgada agora. Ela abre a fila dos resultados das pesquisas essa semana, para o próximo dia 25, agora. Está prevista a divulgação dessa pesquisa do Instituto Sensatus,
que eu nunca escutei falar. Você ouviu falar, Luciano, desse instituto? Não conheço. Eu também não conheço, mas enfim, ele é um dos que abre a fila de pesquisas eleitorais que vem para esclarecer ou confundir de vez a cabeça de todo mundo, porque cada pesquisa aponta muitas vezes um cenário diferente. Claro, elas usam metodologias distintas, então claro que isso também acaba dando resultados um tanto quanto às vezes díspares. E pode esclarecer, pode induzir, mas também pode confundir a cabeça de muita gente. Mas nós vamos ter Datafolha, nós vamos ter Quest, nós vamos ter Veritá, enfim, tem pesquisa ao longo dessa semana, Luciano, para todos os gostos. O grande dia que eu digo de pesquisas eleitorais vai ser no dia 26. Tem muitas pesquisas aí para sair. É o segundo turno mais acirrado dos últimos tempos na capital. Ainda sobre essa questão, Luciano, da campanha de segundo turno que nós estamos falando, a partir de hoje, os eleitores de Caucaia e de Fortaleza, que são os dois municípios que disputam o segundo turno, que tem disputa pelo segundo turno, eles não poderão ser presos e vão continuar assim até a próxima terça-feira.